Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Direto da Redação com as principais notícias da capital cearense e do Parlamento. Hoje é dia de sessão parlamentar na Câmara Municipal de Fortaleza. Paulo Sérgio Cordeiro acompanhou toda a movimentação no plenário Fausto Arruda. Olá, Daniele, boa tarde. Um dia produtivo aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. 14 matérias foram deliberadas, uma parte foi votada e aprovada e a outra foi para as comissões técnicas. Entre as matérias que foram enviadas às comissões técnicas tem uma proposta de lei ordinária do vereador Luciano Girão que proíbe o uso de animais em testes, experimentos em produtos de higiene pessoal e cosméticos também aqui no município de Fortaleza. É uma matéria de defesa dos animais aqui na capital do estado do Ceará. O vereador Júlio Brice também teve indicações enviadas às comissões técnicas para a criação do programa Costurando o Futuro, nos bairros Presidente Kennedy, Benfica, Fátima, Maraponga, Cais do Porto e Papicu. O vereador argumenta que as pessoas precisam ter acesso, pessoas que estão em vulnerabilidade econômica, precisam ter acesso ao conhecimento da técnica de manusear, de trabalhar com máquina de costura e aí ter também um incentivo para que possam aí começar o próprio negócio, costurando as próprias peças e peças para venda também, peças de roupa, mudas de roupa também para venda. É um dos programas para a retomada econômica aqui no município de Fortaleza, tocado pela Prefeitura. E o vereador Júlio Brice solicita exatamente que este programa vá alcançando as várias comunidades, as várias pessoas que precisam. O vereador Germano Rimem também tem uma proposta nesse sentido, da retomada econômica e da oportunidade do empreendedorismo. É para que o prefeito José Sarto instale por meio de indicação o programa Meu Carrinho Empreendedor. Normalmente é um carrinho de pipoca, nos bairros Tancredo Neves e Goiabeiras, para oportunizar as pessoas a ter ali o seu próprio negócio. Durante a pandemia, nós temos aí um aumento na informalidade, no mercado de trabalho, a falta de empregos, de carteira assinada, a economia vai reagindo devagarzinho, e aí há pessoas que ninguém pode esperar, é preciso ter uma renda, é preciso comprar o pão de cada dia e aí a Prefeitura de Fortaleza oportuniza, trabalha nesse sentido de criar programas que garantam ali um pequeno negócio, um pequeno empreendimento. E o Meu Carrinho Empreendedor é um destes programas que passa, inclusive, aqui pela Câmara Municipal de Fortaleza, a indicação para que seja instalado nos bairros da cidade. Os vereadores trabalham nesse sentido. E aí, o vereador Germano Rimem está pedindo a instalação nos bairros Goiabeiras e Tancredo Neves. Entre outras matérias muito importantes que foram deliberadas na manhã e início de tarde de hoje, aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, numa sessão legislativa muito interessante, Daniele. Ontem, a Câmara Municipal realizou sessão solene para a concessão do título de cidadã de Fortaleza à secretária de Educação do Estado, Eliana Nunes Estrela. A comenda foi concedida pelo vereador Gardel Rolim, do PDT. Formada em Pedagogia pela URCA, Universidade Regional do Cariri, Eliana Estrela também é especialista e mestra em Educação. Natural do Crato, no interior do estado, ela é a mais nova cidadã de Fortaleza. Adotada pelo município de Fortaleza é uma grande honraria, e é também uma grande responsabilidade. Aumenta a responsabilidade de estar cada vez mais presente, construindo e contribuindo para o desenvolvimento dessa cidade. Eliana Estrela começou como professora na rede estadual de ensino e é servidora de carreira da Universidade Federal do Cariri. Passou a integrar as políticas de aprendizagem do estado em 2007 e desde o dia 1º de janeiro de 2019 é secretária da Educação do Ceará. O Ceará é referência nacional na área e a Câmara Municipal da capital reconheceu o trabalho da gestora por meio de um requerimento do vereador Gardel Rolim, do PDT. Esse título aqui é também uma mensagem de que Fortaleza é uma cidade acolhedora, que acolhe bem quem vem a Fortaleza, como me acolheu a secretária, e deixa uma responsabilidade, como ela disse, ainda maior. A partir de hoje, uma cidadã de Fortaleza, que tem um serviço prestado importante, mas que nós fortalezenses ainda esperamos, claro, que muito irá ainda contribuir pelo trabalho que ela vem fazendo, e a gente sabe que há um compromisso muito importante na área da educação. A implementação do ensino afro-indígena foi tema de audiência pública realizada aqui na Câmara Municipal.
A Lei para o Ensino Afro-Indígena foi implementada em nível nacional em 2003. A vereadora Adriana Jerônimo lembra que precisa ser efetivada nas escolas de Fortaleza, motivo pelo qual a parlamentar realizou audiência pública no auditório Ademar Arruda, da Câmara Municipal. A gente já tem aí pelo menos quase 20 anos que a gente tem uma determinação a nível federal de pautar uma educação com centralidade nas raízes africanas, indígenas, dos povos originários, porém aqui no município de Fortaleza isso ainda não se tornou concreto. Nós precisamos de mais campanhas que incentivem o acesso à história das nossas origens, do povo negro, do povo mais pobre, que está diretamente relacionado, como também dos povos originários, que são os povos indígenas. A audiência pública é um dos instrumentos importantes para levar à população e a professores e professoras as orientações da Lei 10.639 de 2003, que, entre outras coisas, combate a reprodução do racismo. O coordenador das políticas de promoção da igualdade racial da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza, Sérgio Granja, disse que há avanços em vários aspectos na implantação da educação afro-indígena na capital. A gente tem dado um avanço importante em alguns aspectos, não no sentido concreto de implementação da lei, porque a lei, para ser implementada, ela precisa de uma série de procedimentos que você tem que se preparar para poder implementar essa lei. Uma delas é a formação da rede pública de professores, e a gente vem fazendo um trabalho já desde 2019, com a Secretaria de Educação. A coordenação da campanha nacional Fazer Valer as Leis esteve representada na audiência pública. É uma articulação de educadores, educadoras, pesquisadores a nível nacional. E a lei foi sancionada em 2003. No entanto, já está com mais de 18 anos que ela não foi implementada em nenhum estado brasileiro e aqui especificamente em Fortaleza. Também a nossa luta é que essa lei ela passe a agregar o currículo escolar das escolas, desde a educação infantil até ao ensino superior. O parlamento também realizou sessão solene em homenagem à delegada Ana Vitória Escorel Henrique. Familiares, amigos e colegas de trabalho prestigiaram a sessão solene de entrega do título de cidadã de Fortaleza à delegada do 27º Distrito Policial, Ana Vitória Escorel Henrique, autoria do mandato da então vereadora nega do Henrique Jorge. A solenidade foi presidida pela vereadora Kátia Rodrigues. Ana Vitória é natural de João Pessoa, capital da Paraíba, onde formou-se em Direito pela Universidade Federal local. A homenageada é advogada, delegada de polícia, professora, palestrante e escritora na área jurídica. Qualidades e títulos que justificam a oficialização da cidadania da capital do Ceará. Uma grande profissional, hoje nos representa, tanto como policial, como na parte de mulheres. Ela é tudo aquilo que a gente pode imaginar. Ao final, a delegada Ana Vitória agradeceu por ser a mais nova cidadã de Fortaleza. Emocionada, grata, feliz de estar bem representada por essas pessoas que estão aqui nessa Câmara, especialmente a vereadora nega do Henrique Jorge, que me deu essa honra. Então, palavras nunca serão suficientes para descrever, receber o título da cidade que eu tanto quis morar e hoje eu sou cidadã. Pausa rápida e no próximo bloco tem uma entrevista sobre a política migratória brasileira e a responsabilidade civil do Estado. Eu volto em um minutinho, não saia daí. As escolas estão de portas abertas durante todo o ano. Nenhuma unidade pode negar o direito de crianças e adolescentes se matricularem. Se seu filho abandonou temporariamente as aulas, chegou o momento de voltar. Procure a escola mais próxima, reabra a matrícula e garanta esse direito. Afinal, toda hora é hora de estudar. Uma campanha do Ministério Público do Estado do Ceará com apoio do Unicef. Direto da redação está de volta agora para falar sobre o lançamento do livro A Política Migratória Brasileira e a Responsabilidade Civil do Estado. O livro foi lançado este mês e eu recebo aqui no Direto da Redação o autor, o advogado Matheus Atalânio. Atalânio, muito bem-vindo ao Direto da Redação. Eu queria que você começasse explicando do que se trata esse livro. Muito obrigado pelo convite, inicialmente. O livro trata basicamente da política migratória brasileira
basicamente aquelas políticas públicas que são criadas pelo um país, no caso aqui do Estado brasileiro, com o objetivo de regulamentar os direitos de estrangeiros no Brasil. E parece-nos algo simples, mas é algo que no nosso histórico de Brasil, nós passamos por um certo grau de modificações com relação à nossa própria comunidade, né? Nós somos um país, querendo ou não, criado por migrações e isso impactou, inclusive, a nossa forma de viver. Então, a partir disso daí, eu refleti historicamente e tentei adentrar um pouco mais profundamente nessas políticas públicas destinadas a estrangeiros. Para fazer esse livro, você começou a pesquisar desde 2016, 2017. Como é que foi essa pesquisa? Bom, essa pesquisa ela inicia no final do ano de 2016, mas é a partir do ano de 2017 que ela toma um outro grau, né? Eu morei em Paris, né? Eu fiz parte da minha graduação em Direito na Université Paris-Nanterre, que é uma das grandes universidades de Paris, é a Paris 10, e lá eu me deparei com o fato de eu mesmo ser estrangeiro, né? Então, o que me motivou essa pesquisa foi, no final de contas, eu ser estrangeiro. E por mais que eu tenha raízes orientais, por assim dizer, eu nunca tinha experimentado propriamente como era ser estrangeiro em outro país. Eu já tinha trabalhado com estrangeiros no Brasil e eu nunca imaginei que eu estaria numa situação tão difícil que era ser estrangeiro em um outro país, né? Qual a avaliação que o senhor faz das políticas públicas destinadas aos estrangeiros aqui no Brasil? Eu entendo que houve uma melhora muito grande a partir de 2017, né? Justamente nesse momento que eu estava voltando, eu percebi que existia já um fuê, algo muito grande ali na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, com o objetivo de mudar a nossa política migratória brasileira. Até 2017 vigorava o Estatuto do Estrangeiro, mas já estava num momento em que realmente não era mais possível manter aquela lei. E no final de 2017 tivemos aí a promulgação da Lei de Imigração. Então a Lei de Imigração ela realmente modifica o nosso cenário, ela traz o Brasil para uma perspectiva muito vanguardista de proteção dos estrangeiros, né? Os direitos e deveres, direitos e garantias dos estrangeiros hoje parece-me que estão sendo respeitados, pelo menos formalmente falando, né, na perspectiva da legislação. Parece que o Brasil, desde 2017, ele tem entrado em um novo cenário de proteção dos estrangeiros, né? Isso tudo se dá por uma espécie de adequação, né, da lei de imigração, da política migratória brasileira, com a própria Constituição Federal, né? Então, acho que esse é o grande mote do momento. Eu acho que o nosso objetivo constitucional está tentando cada vez mais ser cumprido e, com relação aos grandes fluxos migratórios, que eu acho que é onde a gente eventualmente vai ter mais complicações na nossa política migratória, recentemente a gente pode falar dos haitianos, sírios e mais recentemente venezuelanos, é onde eu acho que a política migratória nesse momento ela tem que se voltar. Que direitos os estrangeiros têm aqui no país? Olha, a partir do momento que eles chegam aqui no país, isso partindo do pressuposto que a primeira relação que todo estrangeiro tem no Brasil é com a Polícia Federal, seja numa perspectiva aérea, nos mares ou até mesmo terrestre, a partir do momento em que um estrangeiro adentra nas fronteiras, é comunicado a ele alguns direitos, né? A partir do momento em que ele vai fazer uma entrevista para conseguir um visto, né? Se estivesse falando de um refugiado em especial, algo que eu considero propriamente uma espécie de migrante especial, né? Justamente porque eu considero a migração, começando com I, né? Sem ser I ou EMI, eu considero essa migração uma espécie de gênero da qual temos várias espécies. E aí a imigração vem, a emigração, o visitante, o refugiado, né? Então, assim, se a gente estiver tratando de refugiado, existe toda uma normativa diferente que foi criada ao final da Segunda Guerra Mundial e que o Brasil, já há muitos anos, o Brasil se vincula a ela, né? Inclusive, editou uma lei, que é a Lei 9474/97, que é chamada de Estatuto dos Refugiados, com o objetivo de organizar a vida dessa população especial. O grande ponto aqui é o seguinte, é entender se eu estou falando de um migrante forçado ou de um migrante não forçado. Né? O caso do refugiado são pessoas que temem pelas suas vidas, sofrem perseguição e tudo mais. Neste trabalho aqui em especial, eu realmente tento trazer um foco não só na figura do migrante forçado, mas do indivíduo que tem um objetivo de chegar aqui. Então, muitos deles migram por questões econômicas, por questões religiosas,
porque conseguem enxergar no Brasil algo de futuro. E os direitos que eles têm aqui, basicamente, todos aqueles que estão ali previstos pelo artigo 5º da nossa Constituição, né? Igualdade, liberdade, eles têm acesso a direito à saúde, à educação, tudo isso com o objetivo de honrar a nossa Carta Maior, né? Com a Lei de Imigração, já com o Estatuto Estrangeiro, que era uma legislação diferente, uma legislação que não respeitava tanto assim os direitos dos estrangeiros, nós já tínhamos um período de muito respeito ao direito dos estrangeiros, por mais que eles não conseguissem ser efetivados. Com a Lei de Imigração, isso muda, né? Hoje em dia o estrangeiro tem muito acesso, tem muita facilidade para abrir conta de banco, que era uma grande problemática. Tem mais facilidade a obtenção de documentos, é o que a gente chama de regularização documental. Então, basicamente, eles têm praticamente todos os nossos direitos, né? Os direitos do nacional. Quando o senhor era o estrangeiro lá na França, se sentiu acolhido? Olha, em certa medida, eu era. A verdade é que algo que deve ser levado em consideração é que existe preconceito, existe xenofobia pelo fato de ser brasileiro, pelo fato de ser oriental, mas basicamente pelo fato de ser estrangeiro. Isso deve ser extremamente levado em consideração, porque eu nunca me imaginei sofrendo preconceito. Eu imaginava que preconceito era algo que era uma coisa de Brasil, era uma coisa que não acontecia em outros países. Por mais que eu já tivesse viajado para alguns países, eu nunca esperava que, quando eu estivesse morando lá, ainda mais na Europa, que era algo que eu via como o melhor do mundo, eu nunca imaginei que eu ia sofrer o tipo de preconceito, de xenofobia, etc. E foram coisas que, ao longo do tempo, por mais que singelas, passaram a motivar esse meu trabalho, essa minha pesquisa, e que fizeram parte da minha vida, né? Esse aqui é meu primeiro livro, né? Esse aqui efetivamente é meu primeiro livro, e eu fiz questão de publicá-lo justamente com o objetivo de marcar um ciclo. Eu acho que é um ciclo que está sendo encerrado nesse momento aqui agora, e que daqui a alguns anos talvez eu volte para pesquisar nisso daqui. Hoje eu estou trabalhando com outra coisa, mas basicamente o que eu vi na França em especial é que é difícil ser estrangeiro de qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo. Quem tiver interesse em ler seu livro, em comprar, como é que faz para encontrá-lo? Esse livro ele pode ser encontrado tanto nas livrarias Leitura, né, aqui de Fortaleza, né, as 3 principais, do Shopping Del Passeio, do Shopping Rio Mar Fortaleza e do Shopping Rio Mar Kennedy, né? Então, o livro A Política Migratória Brasileira também pode ser encontrado no site da Amazon, né, nos marketplaces em geral, e também no site da editora Lumen Juris, né, que foi a editora que publicou esse livro. É uma editora do Rio de Janeiro, mas que tem uma boa relação aqui com os escritores aqui da cidade, né, uma editora que tem crescido cada vez mais na publicação de obras científicas, né? E por mais que esse seja um trabalho de cunho científico, né, é a dissertação de um dos meus mestrados, querendo ou não, eu fiz questão de tornar o linguajar dele, o objetivo dele, algo muito presente para qualquer pessoa que tenha um interesse. Que seja da área, né? Eu sou professor, né? Sou professor de Direito Internacional, mas eu sempre tive o sonho de ser escritor, né? Então, eu queria escrever romances, né? Eu me inspirava lá no Balzac, lá aquelas coisas bonitas que eu lia, eu gostava muito. Só que a vida foi me levando para um outro caminho, né? E eu acho que a gente tem que entender os caminhos que a vida nos leva, né? Tá ótimo, então, é isso mesmo. Parabéns pelo Muito trabalho, obrigado. viu? Esse é o meu exemplar, né? Esse é seu exemplar. Tá ótimo, obrigada, viu? Nada. A Maçonaria do Brasil realizou um evento beneficente ontem no Teatro São José. Confira. A abertura da festa beneficente foi com a palavra do soberano grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil, Múcio Bonifácio Guimarães. As ações sociais são sempre elos fortalecedores desse trabalho maçônico que é desenvolvido em todo o país. Isso tudo faz com que se exponencialize cada vez mais as ações maçônicas que são desenvolvidas no Brasil. A festa foi para a arrecadação de mechas no projeto Fios de Esperança, do GOB Ceará, para a Associação Toque de Vida, que acolhe mulheres com câncer. Nossa palavra nessa noite é só gratidão. Tanto eu agradeço, como também as meninas que fazem a Toque de Vida e aquelas que estão em casa, que sabem que hoje nós estamos aqui e esse trabalho, lindo trabalho, é feito por elas e para elas.
O Alexandre soube da ação e trouxe para o show as mechas que juntava. Eu já faço essa junção de cabelos todos os anos para poder, assim, ofertar alguma fundação que também ajuda as mulheres que foram mutiladas por conta do câncer e tudo, perderam seus cabelos e ficam com a sua autoestima muito baixa, né? E com isso, trazer um pouco de alegria e felicidade à vida delas, né? Através desse humilde gesto de poder contribuir para que elas possam ser mais felizes, né? E não demorou muito para a música popular de qualidade tomar de conta do palco do Teatro São José, com nomes consagrados e talentos dedicados à solidariedade. Começou com um excelente Juruviara. Uma causa tão nobre que é o tratamento, né, do câncer, né, dessas pessoas que passam pela situação do câncer. Então, para mim, está sendo maravilhoso poder estar dando a minha colaboração para isso, né, tá emprestando aqui a minha voz e principalmente fazendo acontecer esse movimento que vai beneficiar tanta gente. O som solidário do aniversário do GOB seguiu unindo o sentimento de amor ao próximo e a nordestinidade de Chambinho do Acordeon. A causa é justa e é nobre, né, em prol do projeto Fios de Esperança. Então você que está em casa também, se quiser contribuir com esse projeto maravilhoso que ajuda as mulheres, né? E de uma certa forma eu trago a minha sanfona, meu chapéu de couro, um pouco da arte para alegrar esse povo nessa noite maravilhosa aqui no Teatro São José. Um encerramento em grande estilo de uma noite histórica para a família maçônica. Nós conseguimos, na noite de hoje, juntarmos a família maçônica, a família cearense em prol da beneficência, da ajuda e levando a questão da prevenção do câncer de mama. O vereador Didi Maravilha foi um dos homenageados da noite. Uma ação dessa é chegada no bom momento que aquelas pessoas tanto precisam, necessitam desse apoio. Então está de parabéns todos os organizadores desse evento e quero agradecer novamente esse convite que fizeram a minha pessoa. E o público solidário aplaudiu. Espero que repita o ano que vem. E dá ajuda às pessoas que precisam. O que é o principal, né? Principal filantropia, né? Ajudar essas mulheres maravilhosas que precisam de nossa ajuda. Gostei realmente, né? E eu acho que a maçonaria precisa, né, estar sempre presente, né, fazendo esses eventos para a sociedade e com certeza a ordem crescerá ainda mais. Indescritível, né? A satisfação, você vê os artistas comprometidos com a solidariedade, né? Com um projeto tão bonito e além da animação, né? Da alegria. Eu fico por aqui, muito obrigada pela companhia. Lembrando que à noite você acompanha mais notícias no Jornal da Câmara a partir das 6 horas. E eu te espero amanhã. Tchau, tchau.